Então, amigos, aqui, como eu já tinha proposto uma lista de exercícios, né, para funções, né, parte de propriedades, então a gente vai fazer a resolução, né. Então, o que eu fiz? Eu resolvi essas questões aqui, ó, tá nessa lista aqui, ó, tá? Possivelmente, se eu arrumar um scanner aqui, eu coloco ela no site para fazer download, né, para quem quiser acompanhar, né. Mas por enquanto vou deixar aqui, né, porque fiz logo assim porque eu tava fazendo isso aqui como eu viajei, né, esses dias, então durante a viagem eu ia fazendo uma questão ou outra, né, então para não ter que refazer tudo eu tô copiando daqui, né. Então a gente vai resolver essa lista aqui, tá, essa lista de exercício que tem aqui, né, lá no site, né. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos começar, né? A primeira questão é de 74. Olha, sejam A e B, D conjuntos não vazios do conjunto R dos números reais. Sejam ainda as funções f de A em B, que é y de fx, g de D em A, de x igual a de gt, e a função composta fog de E em K. Portanto, z igual a fog de T. Então, E e K são tais que. Então ele pede para você fazer essa relação aqui, né? Então vamos analisar, né, a primeira questão, né. Então é o seguinte, ó, como foi que eu fiz isso aqui? Cadê meu lápis? Meu lápis tá aqui. Ó, deixa eu só me arrumar aqui que eu tô perdido hoje, domingo aqui, né? Se eu não fizer hoje, tá achando o site meio jogado as taças, não coloquei nada, então não tava sem tempo, então deu um gás aqui. Então veja o seguinte, ó, ele fala que A, B e D são não vazios que estão contidos nos reais. Aí ele fala, né, que é f de A em B, que dá y f de x, e g de D em A, que é g de T, né. E o fog, ele está levando num conjunto E para um conjunto K. Esse fog, ele gera um Z. Então esse Z aqui tem que estar contido em K, e o T, que é a variável do domínio do fog, como o domínio dele é E, então o T tem que estar contido em E. Tá, aí ele fala, e aí, o E e o K, qual é a relação deles, né? Aqui a gente faz isso, ó. Então é o seguinte, ó. Então, para você ter a função f, você tem qualquer que seja x que pertence ao conjunto A, né, que é o domínio de A, né? Existe y tal que ele pertence ao B, né? Tá certo, ó. Se x pertence a esse domínio, vai dar um cara y igual a f de x, né, que pertence ao B. A mesma coisa aqui, ó. Qualquer que seja t que pertence ao D, porque é o domínio de G, existe um x que pertence ao A, que é a imagem desse cara aqui, tal que ele é resultado de G de T, né? Então pro fog, né, você tem de E em K. Como é uma função de E em K, o fog é G de T, é fog de T, então T é a variável do domínio. Então o fog, qualquer que seja o T que pertence ao E, né, que é o domínio aqui de fog, tem que existir um Z que pertence ao K, entendeu? Porque o fog leva de E para o K, né, que tal que Z igual a fog de T. Então T tem que pertencer ao domínio de G, né? Por quê? Porque o fog, ou seja, primeiro tem que passar pelo G para gerar um valor para jogar no F, para formar o fog, né? Tá vendo? Então que o fog é de T igual a F de G de T, né? Então o T tem que estar no domínio de G. Se não tiver, não vai ser definida para esse T e não vai poder. E o resultado dela, que são o X, tem que também estar no domínio de F, né? Tem que estar no domínio de F, tá? Então olha só, D tem que pertencer ao domínio de T igual ao domínio de G, isto é, D tem que pertencer ao D, tá? Tem que pertencer ao D. Isso, porque tem que pertencer ao domínio de G, que é o D. Vou desligar esse ventilador aqui que não está rolando. Tá? Então o que acontece? T, né, pertence ao E.
porque tem que pertencer também ao domínio de fog, né? O domínio do fog. E o fog é o E. Então, você vê que o T tem que pertencer simultaneamente ao E e ao D, né? Só que, devido à função fog, é uma manipulação da G, talvez nem todos que pertençam ao D do G, tá? Não pertençam ao D do G, também pertençam ao domínio de fog. Mas os que estão no fog, que estão no domínio do fog, com certeza tem que estar no domínio de G, que é o D, né? Então, tudo que está em E tem que também estar em D, mas não necessariamente o contrário. Com isso, o E deve estar contido no D, ou seja, o domínio de E tem que estar contido no D, tá? Então, você vê o seguinte: satisfazendo isso, você tem que o Z tem que pertencer à imagem, né, de K, de fog, que é K. E ao mesmo tempo, esse Z, antes de ser imagem de fog, ele tem que pertencer à imagem de F, porque o Z é resultado quando você coloca um resultado de G em F. Então, o Z, né, nada mais é que o resultado da função F, no fim. Então, o Z tem que pertencer ao conjunto da imagem de F e também ao conjunto da imagem, ou seja, o conjunto da imagem de F é B, ó, porque ó, tá aqui, ó. Então, Z tem que pertencer a B. E também, como ele é a imagem de fog, ele tem que pertencer à imagem de fog, que é K. Então, o Z tem que pertencer ao B e ao K. Também, não necessariamente todas as imagens de F vão ser imagem de fog, mas todas as imagens de fog tem que estar dentro da imagem de F. Portanto, se ele pertence ao B e ao K, Peraí. O K, não sei porque eu escrevi B, ele tem que pertencer ao B, tem um erro aqui, tá? Então ele tem que pertencer ao B e ao K, então o B está contido no K. Aliás, desculpa, ao contrário. Esquece, K está contido no B, tá? Então você tem que o E está contido no D e o K está contido no B. Então que isso mostra que é a letra D. Falou!